Boa noite. Entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast, aqui pelo Bunker da Cultura Web Rádio, também disponível no nosso canal do YouTube e no nosso perfil do TikTok através de cortes. Hoje eu trago três análises de um intelectual que faleceu recentemente, muito reconhecido mundialmente, residente no Brasil e pouco conhecido por aqui. Primeiro eu vou trazer um breve histórico desse intelectual. O nome dele era Anthony Miller. Ele nasceu em 1948 e faleceu a semana passada. Ele foi economista, professor e intelectual de trajetória internacional. Formou-se na tradição acadêmica alemã e obteve o doutorado pela Universidade de Nuremberg, na Alemanha, onde aprofundou seus estudos em teoria econômica, escolha pública, finanças internacionais e crítica ao intervencionismo estatal. Ao longo de sua carreira, lecionou em instituições nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa, consolidando-se como autor de livros e artigos dedicados à economia, à filosofia social e à defesa da liberdade individual. Ele era residente da cidade de Aracaju, em Sergipe, e era professor da Universidade Federal de Sergipe. Uma grande perda para a intelectualidade e para aquelas pessoas que buscam pessoas com bagagem e conhecimento para se aprofundar nessas pautas que não envolve só política, envolve economia, envolve realidade social. Eu trago três pensamentos dele, três análises. A primeira análise é intitulada Brasil, vítima do keynesianismo vulgar. O professor Anthony Miller, então, escreve o seguinte: todos os caminhos keynesianos levam à estagnação. Foi assim na Europa e nos Estados Unidos na década de 1970, quando tanto a estagnação econômica quanto a inflação de preços atingiram suas economias ao mesmo tempo. Atualmente, esse é o caso do Brasil. Desde que chegou ao poder em 2003, o governo trabalhista brasileiro se dedicou religiosamente a implantar a doutrina econômica do crescimento por meio do consumismo. Atualmente, o país vive as inevitáveis consequências dessa política simplista, que culminou em endividamento recorde da população, acentuada desvalorização cambial, estagnação econômica e inflação de preços em ascensão. Todos os indicadores econômicos já estão piscando uma luz vermelha. Do crescimento econômico à taxa de câmbio, passando pela inflação de preços, pela produtividade, pelo investimento e pela produção industrial, que encolhe há mais de ano. A confiança do empresariado está no menor nível da série histórica. Já a confiança do consumidor é a pior em 10 anos. Mais uma vez, as políticas keynesianas levaram à estagnação. A realidade finalmente se impôs. A ilusão da riqueza fácil foi despedaçada. O arsenal keynesiano, que parecia tão eficiente em criar milagres, se tornou impotente. A equipe econômica da Fazenda e do Banco Central não tem a mais mínima noção do que fazer. Os pronunciamentos de seus integrantes são divergentes e desencontrados. Na prática, eles desconhecem qualquer outra doutrina econômica que não seja aquela de estimular a economia pelo consumo das famílias e pelos gastos do governo. No entanto, com o endividamento das famílias em níveis recordes, com os cofres do governo vazios e com a inflação de preços em alta,
as políticas de expansão do crédito e déficits orçamentários do governo se exauriram. As condições externas favoráveis, como o forte crescimento da China e a alta demanda por commodities, beneficiaram a economia brasileira durante a presidência de Lula. Esses fatores externos, em conjunto com maciços estímulos internos, aceleraram o crescimento econômico. No entanto, com o fim do boom das commodities e a desaceleração do crescimento econômico chinês, os fatores externos não mais podem ajudar. Para piorar, o consumo interno da população estagnou à medida que seu endividamento, assim como o do governo, aparentemente chegou ao limite. No início de 2015, finalmente tornou-se óbvio que o país havia vivido em um mundo ilusório sob a batuta do Partido dos Trabalhadores durante os últimos 12 anos. Olhando retroativamente, hoje, parece piada o fato de Lula, certa vez, ter anunciado que a economia brasileira estava prestes a ultrapassar a do Reino Unido e que dali em diante continuaria ultrapassando as outras principais economias do mundo. Quando foi anunciado, em 2007, que o Brasil iria sediar a Copa do Mundo de 2014, e também quando em 2009 foi anunciado que o Comitê Olímpico escolhera o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, parecia que o tão desejado reconhecimento internacional para as façanhas do presidente havia finalmente sido alcançado. O júbilo interno foi igualado pela exuberância externa, e todos falavam sobre como Lula levaria o Brasil para o século XXI. Assim, como muitos brasileiros não queriam enxergar a realidade, os observadores externos também fizeram vista grossa para o fato de que o Partido dos Trabalhadores estava simplesmente praticando uma das formas mais grosseiras de keynesianismo. O keynesianismo brasileiro é de um tipo que vem profundamente misturado com o marxismo de Michael Kalecki. Na Europa e nos Estados Unidos ainda há resíduos de um pensamento econômico sólido, o qual conseguiu sobreviver aos ataques da nova economia. No Brasil, no entanto, houve uma vitória quase que completa do keynesianismo kaleckiano, que logrou jogar a maioria das outras escolas de economia ou de pensamento econômico no limbo. Pode o governo transformar pedras em pães? Até hoje, o economista polonês Kalecki ainda é tido em alta estima por algumas das mais proeminentes universidades brasileiras. A corrente de keynesianismo que Kalecki desenvolveu na década de 1930 se transformou no principal paradigma das políticas econômicas no Brasil. Não obstante, o fato de que esse tipo de macroeconomia carece de fundamentos micro e é totalmente vaga em termos de conteúdo realista. A corrente kaleckiana de keynesianismo leva a sério os símbolos da literatura macroeconômica convencional e, ao manipulá-los, de acordo com as regras básicas da álgebra, o modelo chega à conclusão de que trabalhadores gastam o que ganham, ao passo que capitalistas ganham o que gastam. Foi assim que essa teoria foi resumida por Nicholas Kaldor. Kalecki e seus seguidores marxistas, consequentemente, decidiram que, quando o Estado assume a função do capitalista, os gastos do governo se tornam capazes de enriquecer o país, ao mesmo tempo em que garantem que os trabalhadores recebam sua fatia justa na condição de consumidores. Ainda mais do que Keynes, o Evangelho de Kalecki pregava que seus seguidores eram capazes de transformar pedras em pães. Os gastos do governo, em qualquer área,
e com qualquer propósito, em conjunto com o consumismo em massa, seriam o caminho mais prazeroso para a prosperidade. Essa promessa tem sido o norte das políticas econômicas do governo do PT ao longo da última década. Durante a maior parte dos 2 mandatos presidenciais de Lula, entre 2013 e 2010, a receita calequiana pareceu funcionar. Sob o comando do ex-líder sindical, o governo brasileiro gastou, os consumidores consumiram e a economia cresceu. Ao mesmo tempo, em decorrência de conjunturas externas, a taxa de câmbio se apreciou, o que garantiu que a inflação de preços permanecesse contida, não obstante toda a expansão do crédito e todo o consumismo. A taxa de desemprego caiu. Não é de se estranhar, portanto, que Lula tenha usufruído uma imensa popularidade durante seus 2 mandatos e que o PT tenha conseguido se manter no poder quando Lula escolheu a dedo sua sucessora, que venceu as eleições em 2010 e 2014. Dilma Rousseff, no entanto, uma burocrata de carreira e ex-guerrilheira urbana, teve enormes dificuldades para se reeleger. Logo no início do seu 2º mandato, nuvens escuras começaram a ofuscar o ainda flagrante otimismo do partido. Em 2011, seu primeiro ano de governo, a taxa de crescimento econômico começou a desacelerar. O governo, entretanto, foi rápido em alegar que tudo não passava de um soluço. Porém, quando a taxa de crescimento continuou caindo em 2012, o governo começou a entrar em pânico. Aquilo que simplesmente não constava em seus modelos. Em 2014, com as eleições no final do ano, o governo fez exatamente aquilo que a receita calequiana, keynesiana prescreve e acelerou ainda mais suas políticas expansionistas. Isso pode ter-lhe garantido a reeleição, mas o preço veio logo em seguida e está sendo alto até hoje. No início de 2015, o desencantamento veio com tudo. As pessoas, principalmente seus eleitores, se sentiram enganadas pelo falso otimismo e pelas falsas promessas. Além da inflação de preços que não dá sinais de arrefecimento, os juros estão em ascensão. As tarifas de energia elétrica foram elevadas e o preço da gasolina chegou a níveis recordes. 3 medidas que Dilma jurou de pé junto durante sua campanha que não iria acontecer. Para piorar, o escândalo de corrupção na Petrobras, em conjunto com uma economia que está rapidamente se deteriorando, levaram 2 milhões de pessoas às ruas para protestar contra o governo e pedir o impeachment da presidente. No entanto, o que vários manifestantes ainda não entenderam é que o Brasil necessita de muito mais do que uma simples mudança de governo. O país necessita urgentemente de uma mudança de mentalidade. Para encontrar o caminho da prosperidade, o Brasil tem que se descartar sua ideologia econômica dominante. O Brasil tem de se livrar de sua tradição de ter governos perdulários e de acreditar que a expansão do crédito resolve todos os problemas. O país não pode continuar imaginando que a participação do Estado, de inspiração marxista, na economia e o protecionismo instituído pela CEPAL irão enriquecer o país. Não há nenhuma circunstância especial no cerne do atual desarranjo econômico. Há apenas ideias erradas sobre política econômica. Para encontrar a saída da atual crise, o Brasil precisa de uma grande dose de liberalização econômica, menos intervenção estatal e muito mais liberdade de empreendimento devem ser os primeiros passos. Passos esses que nem o governo Dilma, nem o governo Temer, nem o governo do Bolsonaro e muito menos o governo
atual conseguem mexer um passo à frente. Muito discurso, muito rodeio, muitos projetos, muitos debates, mas ação prática nenhuma. E para que isso aconteça, uma mudança de mentalidade é necessária. Os brasileiros devem adotar uma alternativa ao atual capitalismo de Estado. O país tem de abraçar o laissez-faire para poder prosperar. Essa tarefa é desafiadora, pois praticamente todos os partidos políticos atualmente representados no Congresso são de esquerda e de extrema esquerda. Não há nenhum partido genuinamente conservador e nenhum partido autenticamente pró-mercado, pró-capitalismo. Essa situação é mais do que peculiar porque, como pesquisas consistentemente mostram, a maioria dos brasileiros se situa na centro-direita em termos de orientação política. E centro-direita, traduzindo, quer dizer direita da esquerda. Ou seja, não há direita, há direita da esquerda. O motivo dessa discrepância jaz no fato de que a esquerda domina o ensino superior, especialmente nas ciências sociais, nas ciências econômicas e no direito. São desses setores que a maioria dos ativistas políticos vem. Quando, do período de 64 a 85, acabou, em 1984, o sistema universitário já estava sob controle quase que completo, dominado por esquerdistas de todos os tipos e de todas as falanges. Consequentemente, a vida acadêmica é ideologicamente muito diferente dos costumes do resto da sociedade, onde o bom senso ainda prevalece, se é que ainda temos bom senso, embora não tenha voz. Felizmente, a evolução intelectual não mais depende exclusivamente da academia. Embora a corrente kalekiana de keynesianismo e marxismo ainda domine as universidades, um robusto movimento contrário está em ascensão. Porém, leva tempo para que se estabeleça e para que se exponha para toda a sociedade. Assim como o proverbial viajante do deserto está à procura de água, vários jovens estão à procura de ideias novas para combater o crescente estatismo que está arruinando a economia do país. No passado, mudanças na mentalidade levavam décadas, até mesmo séculos, para ocorrer. Hoje, com o advento da internet, ideias têm um mercado próprio e há livre acesso para todos, ou quase todos, quando o judiciário permite. Será fácil para os brasileiros entenderem que não basta apenas ficar bravo com o atual governo. Para prosperar, a solução é transformar o capitalismo de Estado, vigente no país há 3 décadas, em um sistema de livre mercado. Só assim o enriquecimento será contínuo. Esse pensamento do Anthony Miller, ele já tem alguns anos, mas ainda está muito atual. Só que ele diz o seguinte: menos Estado, mais liberdade econômica, o que significa que, nas entrelinhas, ele está dizendo mais trabalho. Temos que trabalhar mais com um sistema econômico mais liberal e tirar do Estado a gerência da economia do país. O problema é que estamos aí discutindo trabalhar menos. Vamos trabalhar menos.
como é que se prospera com menos trabalho. Então, quando se explica uma situação, logo a seguir já tem uma nova situação com uma nova pergunta e que parece que não tem fim nunca. Quando Anthony Miller coloca que as universidades, desde 1984, estavam totalmente dominadas pela esquerda, não eram só as universidades. As salas de aula das escolas, a mídia, as editoras, as TVs, as rádios, tudo já estava dominado. E a tal ditadura militar, o período da ditadura militar, que a esquerda tanto fica choramingando que ocorreu, se realmente a gente tivesse tido uma ditadura no Brasil e não uma democracia, que o período de 64 a 85 foi um período democrático. Existia partido de direita e partido de esquerda. Existia eleições, o povo votava. Só que eles criaram essa historinha para ficar choramingando ad eterno que eles são as vítimas da ditadura. Se tivesse tido ditadura, eles não tinham tomado conta das universidades, das rádios, das editoras, dos meios de comunicação. Essa que é a verdade. Se nós tivéssemos tido uma ditadura, hoje eles não teriam voltado para o Brasil e não teriam voltado para a atividade. Só que eles começaram de uma maneira diferente. Eles tomaram as salas de aula, tomaram os meios de comunicação e fizeram a revolução sem armas. É a chamada Revolução Silenciosa. Né? E cá estamos em 2021, nesse cenário que já era bastante catastrófico há 10 anos atrás, só piorou. Só piorou. O Brasil está à beira, está por um fiapo para declarar a sua falência econômica. O segundo tema que eu trago do professor Anthony Miller é um tema bastante interessante que ele destacou em uma palestra sobre o Manifesto Transhumanista. Esse Manifesto Transhumanista ele foi exposto em 1983. E foi exposto não por um grupo, um governo, foi exposto dentro da Assembleia Geral da ONU. Desde a publicação desse manifesto transhumanista, o transhumanismo vem experimentando um renascimento. O ponto de partida desse manifesto é a tese de que a humanidade será profundamente influenciada pela ciência e tecnologia do futuro. O objetivo é expandir o potencial humano, superando o envelhecimento, as deficiências cognitivas, o sofrimento involuntário e nossa limitação ao planeta Terra. Para os transhumanistas, os humanos devem ser capazes de se recriar como super-humanos, com inteligência e informações ilimitadas à sua disposição. Onisciência sob demanda, multipresença e onipresença, combinadas com onipotência e imortalidade, são os objetivos principais. O transhumanismo ele exige, primeiro, o uso da tecnologia e da ciência para transformar a natureza humana. Segundo, ver o ser humano não como um estático,
mas como um ser em evolução que pode melhorar através da tecnologia. Terceiro, aumentar a expectativa de vida humana até a imortalidade. Quarto, o uso da tecnologia para elevar os sentidos humanos e as habilidades cognitivas ao extremo. Quinto, a criação de seres humanos tecnologicamente aprimorados, que sejam capazes de ir além das limitações atuais da experiência humana. Ao fazer isso, o transhumanismo reconhece. Sexto, que o progresso tecnológico e as descobertas científicas também trazem riscos e desafios potenciais que devem ser cuidadosamente considerados e gerenciados. Liderando o caminho nessa ideia de conexão entre tecnocracia e transhumanismo estava Julian Huxley, irmão do autor do conhecido romance futurista Admirável Mundo Novo. Foi também ele quem substituiu o conceito carregado de eugenia pelo termo transhumanismo. Huxley foi o primeiro diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, de 1946 a 1948, e vice-presidente de 1937 a 1944, e presidente de 1959 a 1962 da Sociedade Britânica de Eugenia. Em 1961, foi membro fundador da World Wildlife Foundation, a WWF. Em 1933, ele assinou o Manifesto Humanista Original e serviu como primeiro presidente da Associação Humanista Britânica, após sua fundação em 1963. Em 1962, Julian Huxley recebeu o prêmio Humanista do Ano da American Humanist Association. Em 1946, em seu discurso inaugural como diretor da Unesco, ele viu o objetivo da organização no fato de que sua filosofia geral deveria ser o humanismo científico mundial. Huxley reclama em seu discurso inaugural, em 1946. Abre aspas. O efeito indireto da civilização é disgênico em vez de eugênico. E, em qualquer caso, parece provável que o peso morto da estupidez genética, fraqueza física, instabilidade mental e suscetibilidade a doenças já presentes na espécie humana se mostre um fardo muito grande para fazer qualquer progresso real. Portanto, embora as políticas eugênicas radicais sejam políticas e psicologicamente impossíveis por muitos anos, será importante para a Unesco garantir que o problema eugênico seja estudado com o máximo cuidado e que o público seja informado sobre ele, para que muito do que agora é impensável possa, pelo menos, se tornar concebível. Fecha aspas. Como biólogo evolucionista, o Huxley estava profundamente comprometido com as teorias evolutivas darwinianas e a eugenia. Ele dedicou sua vida ao desenvolvimento sustentável antes mesmo de o termo existir. Ele considerava que o objetivo final do desenvolvimento humano era o controle direto sobre a evolução, a fim de levar a humanidade a uma nova maneira de ser. A humanidade transcenderia a si mesma e, assim, levaria ao seu verdadeiro destino. Julian Huxley
é corretamente considerado pelos próprios transhumanistas como um importante pai fundador do transhumanismo moderno. À medida que a humanidade entra na terceira década do século XXI, estamos na plataforma de lançamento da era tecnocrática, onde a inteligência artificial está se tornando parte da vida cotidiana. As novas tecnologias oferecem imensas vantagens ao beneficiarem as pessoas em sua diversidade e individualidade. Essas inovações, no entanto, são um perigo sinistro quando grupos segregados, autoproclamados elites, se apropriam delas unilateralmente para oprimir o resto da humanidade e tentam sistematicamente eliminá-la, pelo menos parte dela, sob o pretexto de superpopulação ou eugenia. Os tecnocratas reivindicam conhecimentos exclusivos para si mesmos. Eles se apresentam como especialistas, com a alegação de que somente eles têm a competência tecnológica e científica para tornar a sociedade bem-sucedida. Nessa afirmação, a gente pode voltar alguns anos atrás e enxergar especialistas, cientistas e analistas, tudo que é ista. Apareceu um monte de ista na época da fraudemia de Covid, né? Quer dizer, a pandemia foi realmente um grande laboratório para a apresentação dessa elite tecnocrática que se expõe, donos da verdade acima do bem e do mal, e querendo guiar a humanidade. Eles afirmam que somente eles são capazes de tomar as decisões socialmente necessárias e aplicá-las com eficiência. Uma marca registrada da tecnocracia é apresentar suas próprias decisões como não tendo alternativa, alegando que elas são baseadas apenas em uma base científica, sem perseguir uma agenda política por si mesmo. A função dos políticos e da mídia é levar essa mensagem ao povo. Os correios sem selo. Para os tecnocratas, debates abertos são um incômodo. Se eles não podem ser evitados diretamente, de acordo com o credo tecnocrático, eles devem pelo menos ser ignorados. Ou, como a gente tem visto tanto na América Latina quanto na Europa, o judiciário querendo censurar meios de comunicação e a própria internet. Tecnocracia significa necessariamente concentração de poder. A corrupção é inevitável. Não há controle externo eficaz. As chamadas comissões de inquérito não chegam a nenhuma conclusão porque a rede se mantém unida. Raramente há valores discrepantes. Esses denunciantes podem ganhar atenção de curto prazo, mas geralmente desaparecem rapidamente no esquecimento. Temos vários exemplos disso. Embora formalmente uma democracia ainda possa mais ou menos existir em alguns países, incluindo a Alemanha, por exemplo, os tecnocratas há muito tomaram o poder. Como especialistas acima das opiniões do povo, eles automaticamente se veem aliviados da responsabilidade direta para com o povo. A fim de reduzir a lacuna de legitimidade resultante, eles se comprometem a manipular a opinião pública a seu favor, especialmente por meio do controle da mídia e da propaganda constante. Além da censura direta, a técnica de influenciar as massas serve a esse objetivo. Essa abordagem foi aplicada com sucesso pela primeira vez em sua variante moderna para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, fundador da psicanálise, escreveu um manual correspondente para esse fim.
O nome do livro chama-se Propaganda, editado em 1928, com base nessa experiência. Para manter o seu poder, a tecnocracia é forçada, mais cedo ou mais tarde, a avançar rumo ao totalitarismo. O totalitarismo tecnocrático leva, consequentemente, à unilateralidade das informações e à distorção na apresentação dos fatos. As pessoas são levadas a adotar uma postura acrítica em relação aos governantes por meio da manipulação direcionada das notícias. No entanto, para o Estado totalitário, não importa tanto que as massas acreditem nas farsas. Elas podem ser tão grotescas e absurdas que qualquer um poderia enxergá-las, mas sim que as mentiras servidas confundam os crédulos. As fábulas mentirosas difundidas pelos governantes por meio da mídia têm como objetivo fazer com que as pessoas percam a orientação. Com a perda do senso de verdade, desaparece também a bússola moral do ser humano. Como o nome sugere, o transhumanismo promove a transformação dos humanos. Em termos de conteúdo, o projeto se refere, portanto, à desumanização, se não totalmente, pelo menos em partes. Além do aparato técnico e da transformação químico-farmacêutica, isso inclui a transformação dos valores humanos. Transhumanismo significa anti-humanismo. Se olharmos à nossa volta, veremos este processo em ação em todo lado, como é evidente na política de saúde e educação, na política social e jurídica, bem como na política de migração, energia e clima. Se você olhar um pouco mais fundo, verá também que o motor organizacional dessa transformação está baseado em Nova York, na sede das Nações Unidas. Textos e assuntos densos. Porém, se a gente prestar atenção e, ao mesmo tempo em que se ouve, se observa ao nosso redor, tudo isso acontece diariamente ao nosso redor da forma mais sutil e mais silenciosa possível. Isso não é nada depois da internet, depois das redes sociais, depois da IA. Não, isso já vem de muitas décadas acontecendo. Essa transformação, esse anti-humanismo acadêmico, criado lá no fim dos anos 40, ele vem sendo praticado paulatinamente, utilizando as mais diversas ferramentas legais, midiáticas, tecnológicas, e a maioria das pessoas não conseguem detectar. Por quê? Porque eles fazem a coisa de uma forma tão lenta que uma geração termina e a nova geração ela já é educada para viver esse sistema que está sendo implementado. Por isso que fica difícil de se detectar e se criar um movimento contrário a isso. E o último tema que eu trago, também uma reflexão do professor Anthony Miller, ele fala sobre o fim do regime partidário. Esse artigo ele é baseado no prefácio do livro Antipolítica, que foi um livro
que o professor Anthony Miller editou. Assim, se sentem as poucas pessoas produtivas que restam na sociedade, espremidas até a última gota. Muitas guerras e genocídios ocorreram ao longo da história. A característica da era política é o democídio, o assassinato de cidadãos pelo próprio Estado. Isso começou com a Revolução Francesa e ganhou novas dimensões terríveis no socialismo soviético, no maoísmo, em qualquer modelo político com a terminologia ismo. Houve esse chamado democídio. Como herança da Revolução Francesa, a Guerra Moderna emergiu como uma guerra de nações. Quanto mais o político domina a sociedade, mais a discórdia, a desconfiança e a hostilidade crescem na sociedade. O político contém não apenas a inclinação para a guerra e o genocídio, mas também para o assassinato civil. O general prussiano Karl von Clausewitz certa vez disse que a guerra era uma continuação da política por outros meios. De acordo com essa definição, a própria essência da guerra é a política. Por mais conhecida que seja esta frase, poucos a compreendem. A conclusão que dela se tira é que menos política significa menos guerra e que nenhuma política significaria nenhuma guerra. Mais do que isso, a frase de Clausewitz implica que o político está sempre prenhe de violência e guerra. No livro Antipolítica, a tese é que os partidos políticos e a tecnocracia a eles associada colocam em risco a paz, a liberdade e a prosperidade. O sistema econômico da República não é capitalista e a democracia existe apenas como democracia partidária. O caminho para a liberdade, para a paz e para a prosperidade não é mais Estado e mais política, mas menos Estado e menos política. Trata-se de acabar com o domínio partidário e alcançar uma sociedade e uma economia livres. Hoje em dia, a proteção climática serve de pretexto para cada vez mais Estado. Se a proteção ambiental estivesse seriamente em jogo, os poderes dominantes tentariam trazer a paz apenas por essa razão. A guerra não significa apenas terríveis sacrifícios humanos, mas também causa a pior destruição ambiental. O desejo político de guerra vem do fato de que o medo da guerra e os eventos da guerra são os meios mais eficazes de fortalecer o controle sobre as pessoas. Não é, de modo algum, verdadeiro que os políticos e os funcionários públicos tenham um nível de conhecimento mais elevado do que as demais pessoas. No entanto, através da dominação do poder estatal, eles têm mais poder e conseguem, assim, impor seus preconceitos, paixões e delírios aos seus súditos. Para evitar forte resistência, os poderes dominantes mantêm um gigantesco aparato de manipulação em funcionamento. A começar pelas escolas, as pessoas são bombardeadas ao longo da vida com a ideia de que o Estado é necessário e que a política só quer o melhor. Mas o poder estatal também é apoiado por razões materiais. O Estado sabe tornar as pessoas dependentes. De um lado, há aqueles que são pagos pelo Estado como seus auxiliares, e de outro, há aqueles que são sustentados por fundos estatais. O Estado moderno construiu uma rede social abrangente que tornou cada vez mais pessoas diretamente dependentes da transferência de renda. Mesmo parte do setor privado está cada vez mais dependente do apoio estatal, direto ou indiretamente. Quanto mais o Estado expande suas atividades, mais pessoas caem em suas garras.
Como resultado, a politização da sociedade é crescente. Os conflitos sociais aumentam na medida em que a distribuição de renda deixa de ser baseada em uma economia e passa a ser orientada por políticas governamentais. O financiamento do aparelho de Estado absorve cada vez mais fundos. Assim, a parte produtiva da sociedade deve ser afetada. Como resultado, o desempenho econômico diminui e o descontentamento social cresce. Cada vez mais pessoas querem mais do Estado, mas cada vez menos estão dispostas a trabalhar para os outros. Tal sistema não é sustentável e está fadado à própria destruição. A saída não é mais Estado e mais política, mas menos Estado e menos política. Trata-se de acabar com o domínio partidário e alcançar uma sociedade e uma economia livre. Quanto menos o Estado intervém na vida econômica e social de forma reguladora, mais se desdobra um capitalismo livre, um sistema econômico com maior produtividade. Aumento de produtividade significa mais poder de compra. Não se trata de mais e mais bens acumulados, mas de melhores produtos e de uma maior variedade de produtos. Alta produtividade significa que um alto nível salarial prevalece, mesmo naquelas atividades de trabalho onde os aumentos de produtividade não são possíveis ou apenas com dificuldade. As classes mais pobres também se beneficiam do capitalismo livre. Ao contrário da tese difundida, que vincula os limites do crescimento ao capitalismo, o oposto é verdadeiro. Os sistemas econômicos não capitalistas são limitados, não o sistema capitalista. O capitalismo não significa que quantitativamente tudo se torna cada vez maior, mas que os bens se tornam melhores de acordo com o juízo de valor dos clientes. A concorrência garante que a produção seja adaptada às condições de demanda por meio da ação empresarial. Quando uma determinada mercadoria ou outro fator de insumo se torna mais escasso, seu preço aumenta. Em seguida, menos dele é consumido e substituídos por outros produtos. Na ordem competitiva da economia de mercado, o processo de oferta e demanda regula essa transformação. Nem o Estado e nem a política são necessários para isso. Pelo contrário, a intervenção do governo no mercado desacelera e impede o ajuste. As dificuldades não diminuem quando a participação do Estado na produção aumenta e os cidadãos têm de pagar impostos e contribuições para a segurança social cada vez mais elevados. Daí vêm as perguntas. Será o apelo ao Estado a grande ilusão do presente? Os governos criam mais problemas do que resolvem? E não é só isso. Será que surgiriam tantas emergências sociais e econômicas se a política não existisse? Não precisamos de menos Estado e mais antipolítica. Três reflexões bastante profundas, mas de temas extremamente atuais. Os artigos foram escritos já há alguns anos, mas continua com uma atualidade que parece que foram escritos ontem. É uma pena que a gente perdeu mais um intelectual, mais um pensador e mais um grande professor recentemente, mas certamente o professor Anthony Miller deixou os seus discípulos aí para continuar esse trabalho que ele desenvolveu ao longo das últimas
décadas. O Bunker Podcast de hoje fica por aqui. Eu retorno na próxima quarta-feira com novos temas aí para a gente conhecer, analisar, comentar e, na medida do possível, enriquecer o nosso conhecimento. Uma boa noite a todos e até lá!